Muito legal. Você tá por qual partido agora? Agora eu tô sem partido. Por eu quê? tava no Patriota, né? Que é o partido que eu fui eleito agora no ano passado. E aí eu fui um dos grandes críticos do meu partido ter apoiado a candidatura do Arthur Lira na Câmara dos Deputados, que é um sujeito do Centrão, investigado por várias razões. E aí, por conta do meu posicionamento contra ter criticado o apoio do partido, eu fui expulso do partido no final do mês passado. Então aí há pouco mais de um mês eu tô sem partido. Igual a escola. Igual o projeto dele, Igual a Escola Sem Sem Partido. partido. Fala sobre esse seu projeto. Esse é um dos projetos que eu revi o meu posicionamento, né? Eu fui um dos maiores defensores da Escola Sem Partido. Assim, eu particularmente acho que o projeto em si não era um problema, tá? Porque o que ele propunha? Então, uma plaquinha em toda a sala de aula dizendo que o professor não pode fazer propaganda política em sala. E é isso, tem que fazer o trabalho dele de ensinar. Só que isso gerou um efeito colateral pela forma como eu defendia isso. Eu defendia de forma muito agressiva. E aí muitos alunos começaram a desrespeitar os professores em sala de aula por conta da defesa desse projeto. Então o professor falava alguma coisa e às vezes nem estava fazendo propaganda política nem nada. Estava explicando, sei lá, principalmente aulas de história. Estava explicando como funcionava a esquerda no mundo, qualquer coisa do gênero. Aí levantava um aluno, não, você não pode fazer isso, não sei o quê, vou te gravar. Metia a câmera na cara do professor e metia o dedo, saía da sala, batia a porta. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava contribuindo para o desrespeito aos professores, que era algo que eu jamais pretendia fazer e contribuir de qualquer forma. Então eu dei uma segurada na defesa desse projeto, até porque eu acho que a educação no Brasil tem vários outros problemas. E hoje não é uma das minhas principais bandeiras. E talvez o foco não seja o aluno, né? Sejam os pais. É instruir os pais para que fiquem de olho. Porque muitas vezes... você sabe, eu sou professora, né? Eu dei aula há muito tempo. E uma coisa que a gente aprende é que a gente não pode... os três pilares ali. Pai, mãe e professora. Então, às vezes, os pais são separados, enfim. Ou que se não forem, mas não pode jamais a professora com a mãe falando mal do pai, ou o pai com a mãe falando mal da professora. Porque a criança tem aqui um pilar de confiança. E ela precisa ter esse pilar de respeito. Então, quando ela ouve o pai e a mãe falando mal da professora, eu não vou respeitar não, meu pai e minha mãe falam Perde o respeito totalmente. E aí, eu também sou a favor da escola sem partido, mas penso nisso também, que de repente o foco não é o aluno, são os pais. E eu vivi isso com a Mar. Eu vivi isso na escola da Mariana, tive uma briga fodida no colégio dela, porque teve um professor uma vez que chorou em sala de aula, chorou, e quando eu digo chorou não é uma leve emocionada, chorou copiosamente, porque o Lula vai voltar e não sei o quê, tipo, chorando, assim. E aí eu falei, a Má entrou, pela mesma abertura de porta que ela passou, eu saí e fui pra escola. Passei a mão, saí a louca, né? Fui na escola e aí sentei pra conversar com a coordenadora. Ela falou, nossa, que estranho, mas aqui foi muito engraçado, porque ela falou pra mim assim, porque aqui a gente fala dos dois lados. Eu falei, então você já começa errado, porque não tem dois lados. Tem 847 que eu sei de lados aqui. Não tem dois. Se você tá falando de dois, você já tá começando errado. Você já tá começando a mostrar pras crianças uma divisão ali que não é pra ser. Então, e aí foi... Mas assim, foi uma vez que eu fui, sentei, conversei. Na outra eu já cheguei um pouco menos disposta ao diálogo. Já tava bem puta. E aí na terceira eu entrei na sala dela sem ser anunciada, bem sem educação mesmo. Entrei, aí ela assustou e falei, o negócio é o seguinte, eu já conversei, eu já expliquei. Eu só vim aqui perguntar pra você se eu vou te acionar como diretora, se eu vou acionar você e o professor como funcionários da escola, porque daí eu vou procurar a diretoria de ensino, ou se eu vou procurar a justiça, porque daí eu vou acionar vocês como cidadãos. Porque vocês estão usando de subserviência com os alunos em sala de aula. São menores de idade, você não pode fazer isso, ele tá numa situação de poder pra cima das crianças, e aí elas são obrigadas a não debater, não discutir, o professor fala é lei. E aí, não. Aí o professor nunca mais falou.
E aí, porque a minha questão não era essa. Eu ainda falei pra ela. Eu falei, se ele tá com problema de ter com quem conversar, fala pra ele me ligar que eu tomo um café com ele. Se ele não tem amigos. Mas com as crianças, não. Porque em casa eu converso com a minha filha. Mas e os outros pais que não estão sabendo o que tá acontecendo? Exatamente. Então o professor... E aí ela falou assim... foi muito engraçado porque ela falou... não sabem mesmo. Não sabe. A maioria nem tem nível de instrução pra poder acompanhar. Não tem tempo. Não sabe nada. Exatamente. E aí, no primeiro dia que eu fui, falei que ele tinha chorado em sala de aula e tal. Ela falou assim, mas de repente foi bem no dia da... A votação foi no domingo do impeachment. Foi na segunda-feira. E que aconteceu isso. Caramba. Foi naquela segunda. Aí ela falou assim, ele devia estar mal e tal. Eu falei, então ele chora em casa. Porque se eu tiver mal e eu for no meu show e chorar, ninguém paga ingresso, eu não pago a escola. Então ele não tá bem, que ele fica em casa, chora. No outro dia ele vem e tudo bem. Ele não tem que chorar em sala de aula. Pelas paixões dele, sejam políticas ou de outra ordem, sexuais, sei lá. E aí, mas eu tô contando esse relato pessoal porque eu sei que isso acontece, a gente sabe que isso acontece. Mas assim como a gente não pode generalizar as enfermeiras filha da puta que finge que aplica a vacina e não aplica, a gente também sabe que tem professor, a imensa maioria, sério, tentando trabalhar. Exatamente. Né? E eu percebi isso porque eu já cursava, né, desde 2017, a faculdade de licenciatura em História. Aliás, desde 2018. Faculdade de licenciatura em História. Você ainda tá? Ainda tô. Tô terminando, graças a Deus. E aí, em 2019, eu comecei a fazer estágio, né? Tem que ir na escola e tal, e até dar algumas aulas. E aí eu comecei a perceber que tinham professores que realmente doutrinavam, assim, não tem jeito, o cara faz a propaganda em sala de aula, teve até numa escola que teve briga em reunião de pais por conta disso, piriri pororó, mas tinha um professor que não tinha nenhuma filiação partidária, não tinha nenhum tipo de viés político, e eu via que ele tinha medo mesmo de entrar em determinados assuntos, o que prejudica a aula. Então eu comecei a perceber que era muito por conta disso, pela velocidade que muitas vezes a gente defende o Escola Sem Partido. Então acho que mais do que o projeto em si, porque eu não acho que o projeto tinha nenhum problema, mas eu acho que o modo como ele foi defendido algumas vezes acabou atingindo professores efeito colateral que vocês não tinham previsto. Talvez Exatamente. porque quando o projeto nasceu, talvez porque quando a ideia do Escola Sem Partido nasceu, a gente estava muito menos politizado de maneira geral. Então a gente tinha isso como uma questão muito forte. Hoje em dia já tem muito mais pai e mãe atento ao que a escola manda, de bilhete. Exato. Sabe? A escola do meu filho falou não sei o quê. Opa, isso não concordo. Da programação das aulas, tá muito mais detalhado agora, né? Nisso eu acho que foi muito positivo, porque eu acho que levantar essa discussão alertou muita gente e talvez até o efeito tenha sido muito maior do que se fosse mais uma lei aprovada que ninguém saberia que existe, né? Sim. Eu lembro que na minha escola, quando eu estava no ensino médio, a maioria das aulas era mais neutra mesmo, principalmente de história, não tinha muito essa propaganda política aí. Mas eu lembro que quando a gente estava no terceiro médio e em uma das aulas de redação, a gente estava estudando redações que poderiam cair, dissertações para fazer com temas que poderiam cair no Enem, né, no vestibular. E eram temas bem polêmicos e dava para sentir julgamento no professor quando ele via a opinião de alguns alunos que não batia. Isso dava uma incomodada, porque aquele aluno não sabia por que não batia, e o outro aluno que tinha outro posicionamento, por que estava agradando mais o professor, entendeu? Exato. A Má chegou a fazer algumas aulas com uma professora de redação para prestar o Enem, e a orientação que ela recebeu foi: você não precisa nem concordar, mas escreva nesse tom. Porque senão você não passa na prova. Sério? Sério? Não foi? Meu Deus. Você ganha 10 porque você concorda com a opinião da professora, ou porque você expôs seus pontos, seus argumentos bem? Porque foi um texto bem escrito. Exato, a gente não sabia, né? Então era meio complicado. Até que começou a se instaurar um debate dentro da aula, onde cada aluno podia expor seus pontos sobre aquele tema. A gente fazia um debate saudável, que não tinha uma conclusão, mas cada um depois absorvia e tirava a sua própria conclusão. Aí sim,
A gente se sentiu mais confortável enquanto aluno ali. Teve um evento na escola da Mal uma vez também. Eu sempre fui, né? Eu falei pra coordenadora, quando eu fui lá a terceira vez, eu falei pra ela, sabe qual que é o problema? É que eu não tenho trabalho formal. Eu posso vir todos os dias aqui. Eu faço show de final de semana, então de segunda a sexta eu posso vir todo dia. E você vai cansar de ver minha cara. Eu falei isso pra ela. Não, imagina, pode vir sempre. Eu falei, mas eu venho Você mesmo. quer dar aula aqui? Não, mas não tenha dúvida que se todo dia tiver problema, todo dia eu venho. Eu era a louca. Não, né? Eu sou a louca. Que eu era a louca mãe de uma adolescente. Agora eu sou a louca mãe de uma adulta. Mas teve uma vez que a Má chegou em casa falando, mãe, vai ter um evento lá muito legal e tal. Um debate sobre aborto. Eu falei, bacana, né? É um tema importante, né? Debater e tal. Falei, aí, sempre quem polêmico. que vai? Sempre polêmico, né? Aí eu falei, quem vai? Daí ela me falou, vai não sei quem, da organização pró-aborto, blá, 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 vai fulana de tal, não sei o que, pró-aborto, blá, blá, e vai fulana... Eu falei, não, então peraí, isso não chama debate. Não é que não pode ter evento. Pode, mas aí você chama de jogral, você chama de palestra, você chama de um encontro, Workshop. você chama de workshop, você chama do que você quiser. Debate não é. E aí eu fui lá na escola. Eu falei, fui. Falei, olha... Vou fazer virar um debate. Não, e assim, não é nem eu ser contra ou a favor. A questão não é essa. A questão é, você vai oferecer isso para os alunos, então você também vai oferecer. Deixa eles criarem, deixa eles entrarem em contato com a informação e escolherem a informação que lhe agrada. Exato. E aí eu falei, cara, eu te passo o contato do professor Francisco Raso, por exemplo. Eu passo contato, tenho o contato de gente que... E aí você faz... Não precisa ser no mesmo dia. Você não quer polêmica, não quer briga? Tudo bem. Faz esse evento aqui. No outro final de semana, a gente faz esse evento aqui. De uma outra esfera, né? Cancelaram o seu? Poxa, não, o outro, né? Cancelar. O primeiro, acharam melhor cancelar esse do que ter os dois. Falei, então tá bom, então você cancela os dois. Mas é isso, é essa briga sempre pra que seja... Deixa a criança pensar, demônio. Exatamente. Sabe? Deixa entrar em contato. E eu acho que esse problema ele começa ainda na universidade. Porque quando você vai ver os debates nas universidades federais, né? Era tipo, eu lembro que teve um em 2016, na época do impeachment, sobre a democracia. Aí o debate sobre democracia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí era Jandira Fegali, do PCdoB, Marcelo Freixo, do PSOL e Lindbergh Farias, do PT. Quer dizer, não tem debate. Então, o professor que ele se forma ali, por exemplo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a concepção de debate dele é um debate dentro da esquerda com as mais diferentes vertentes da esquerda. E aí ele acaba levando ali, né? Isso para a sala de aula quando ele se forma. Sim. Isso é um grande problema. Eu lembro quando eu ouvi falar da teoria da Terra plana a primeira vez. Ai, meu Deus. E aí, eu já contei pra Yas que eu fui atrás, fui ver o que era, eu queria entender o que era. E aí, obviamente, né, a Má mora comigo, e aí ela viu, o que é? E tal, eu falei, um negócio que tô vendo e tal, bababá. E eu achei sensacional, porque ela chegou pro professor e perguntou, tipo, falou e tal, que eu tava vendo isso, não sei o que, não sei o que. E ele, em momento algum, tava ela com os amigos, foram conversar com o professor. E ele, em momento algum, falou, é ou não é. Ele virou e falou, o que vocês acham? Vamos ver, vamos pesquisar. E não sei o quê. E foi... Só que em momento algum ele chegou falando assim, 2 mais 2 é 4, tchau. E virou e foi embora. Não. Mas o que você tem de informação? O que você ouviu? Ele era professor ouvi tal do coisa. Ele era geografia mesmo, né? Geografia. Mas o que você ouviu? Tal coisa. Mas isso tal coisa aqui, eles explicaram por quê. Não, então. Porque aí não sei o quê. Aí ele foi. Aí no final eles entenderam e tudo. Mas eu achei sensacional que ele podia ter resolvido o problema em 10 segundos. Mas ele preferiu fazer... né? Ele poderia ter... Ele preferiu... Não. Calma. A dúvida não é absurda. A dúvida, ela é genuína. Tá tudo bem vocês terem dúvida. Vamos conversar sobre ela? Eu tenho uma história muito interessante sobre isso, que é o seguinte. Eu tava, acho que na minha 8ª série, ainda não tinha o tal do 9º ano, né? Tava na minha 8ª série indo pro 1º ano do ensino médio. E aí eu tive um professor de língua portuguesa que era filiado ao PT, sindicalista, assim, roxo e tal. Mas na sala de aula era impressionante. Ele não manifestava essa tendência dele. Tanto é que foi por causa dele, o professor Moisés, nunca vou me esquecer o nome dele. Ele foi o sujeito que introduziu o assunto da cota racial na sala de aula e, portanto, da minha vida, que eu não sabia que existia. E aí ele começou a me provocar de um jeito, até hoje, eu acho meio exagerado, né? Como eu não tinha um interesse muito grande por vestibular, nem por política, nem por nada. Eu era um aluno de mediano para mal, assim, naquela época.
E aí ele pegou e tava falando de vestibular e em determinado momento ele pegou e falou: pessoal, vocês têm que começar a se preparar para o vestibular desde já, menos o Fernando, porque ele vai ter o benefício da cota racial e não precisa estudar tanto assim. Putz. Nossa, nessa hora eu me revoltei. Como assim, professor, não sei o que e tal, mas você não sabe o que é cota racial, vai pesquisar e tal. E aí eu comecei a pesquisar sobre cota racial, comecei a desenvolver o meu posicionamento contra, ele claramente era a favor, e em toda a aula seguinte, né, que a gente entrava no assunto, ele de alguma maneira me provocava a entrar cada vez mais no debate. E aí ele foi percebendo que eu estava formando a minha opinião contrária, em nenhum momento ele me impediu. Pelo contrário, ele foi me incentivando a pesquisar para ter mais argumentos no debate, para debater cada vez mais. Né? Ele foi Exatamente. Engordando isso. E graças a ele, eu formei um posicionamento mais à direita, liberal, e ele nunca me impediu de... Hoje ele deve se arrepender, claro. Mas pelo menos na época, ele não me impediu Mas e não é continuou bonito, me incentivando. não é bonito quando a pessoa de fato acredita na democracia? Exatamente. Sabe? É isso que eu falo. Não importa qual lado a pessoa está. Não importa. Desde que ela de fato acredite na democracia. Então, assim, não é lindo a possibilidade de a gente pensar diferente? Se você quiser uniformizar do seu lado ou do outro lado, todo mundo vai perder. Porque a hora que você não precisa debater o seu argumento, ele enfraquece, né? Exatamente. Se eu disser pra você, isso aqui é um abacaxi, você fala, é mesmo? Eu falo, tá bom, fica os dois idiotão aqui falando que são abacaxi. Aí ela chega e fala, não, caralho, é um microfone. Não vamos conversar com ela. Porque ela falou que é um microfone, ó, que louca. Pode, um negócio Às vezes me sinto assim. Então, é muito isso, assim, que força a nossa narrativa tem, a nossa ideia tem, se ela não for confrontada e ela não puder se provar. Não, eu quero conversar, eu não quero falar pra convertido. Eu quero mesmo que venha quem discorda. Vamos conversar mesmo. Porque daí tá gera o ótimo. debate, né? É. Sentar aqui todo mundo concordar, né? Pois é. Toda unanimidade é burra. E você não se evolui como pessoa também, né? Claro, claro. E também porque nenhum dos dois lados tem sua coisa boa e nenhum dos dois lados tem sua coisa ruim. Pois é. Né? Então, se a gente afastar muito o outro lado, a gente não tá só se blindando. A gente tá perdendo também. Então, é essa conta que eu faço sempre.